Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de novembro. Eu sei que vocês querem muito saber o que eu li durante todo esse tempo que eu fiquei afastada, mas é muita coisa. Então eu só vou mostrar pra vocês as minhas leituras mais recentes. E em breve eu vou fazer vídeos de retrospectivas do ano com as minhas melhores e piores leituras e também com as séries que eu concluí. Então eu comecei o mês de novembro lendo Um Verão na Itália, da Carrie Elkes. Nesse livro a protagonista é uma escritora de peças de teatro e ela tá numa fase meio fracassada, até que ela recebe uma proposta de passar o verão numa vila na Itália como cuidadora de uma casa enquanto os donos estão viajando. Acontece que essa casa pertence à família de um ator que arruinou o principal trabalho da vida dela. Praticamente foi ele que arruinou a carreira profissional dela. E como vocês devem imaginar, eles acabam se encontrando nessa casa e a história segue por aí no caminho mais óbvio possível. Então já dá pra perceber que essa história é aquele romance bem clichê e eu odiei esse livro com todas as minhas forças. Tanto que eu até passei o livro pra frente, eu nem tenho ele mais aqui. Eu recebi esse livro naquela caixinha do VIB da Galera Record. Ele faz parte de uma série de livros chamadas Irmãs Shakespeare, que são 4 irmãs e cada livro conta a história de uma dessas irmãs e também cada livro se passa numa estação do ano diferente. Por isso eu tinha me interessado muito em ler esse livro, mas infelizmente ele não funcionou comigo. Principalmente porque o cara do livro é muito aquele boy escroto. Ele é aquele tipo de cara que fala que só quer ver a menina feliz quando ela tá com ele e que ela também não pode sorrir e conversar com outro cara que ele já tá ali pensando que ela tá pegando aquele outro cara. Sério, eu não gostei desse personagem, ele é muito mimado também e eu acho que romance só funciona comigo quando eu sou conquistada também junto com a protagonista. E esse cara do livro eu deixaria passar bem longe de mim, eu não consegui engolir esse personagem. Outra coisa também é que a personagem tinha um ódio imenso por ele por causa do que aconteceu no passado. Ela odeia muito ele no começo do livro e de repente ela tá morrendo de amores por ele sem ele fazer simplesmente nada. É aquele romance que vai do ódio pro amor sem muito desenvolvimento. Eu acho que se a autora tivesse desenvolvido esse romance durante o livro todo e daí no final eles terem ficado juntos, eu acho que faria mais sentido. Então desculpa, gente, mas eu queria muito ter gostado desse livro, principalmente porque tem outros livros pela frente nessa série, que agora infelizmente eu acho que eu não vou ler. Então se vocês lerem os próximos livros com as outras irmãs, me contem se vocês gostaram e se ele é bem diferente do primeiro, que daí eu posso repensar sobre isso. O segundo livro que eu li no mês de novembro foi o Livro do Cemitério, do Neil Gaiman. Nesse livro temos um menino chamado Ninguém, ou Nin, onde a sua família foi assassinada quando ele era um bebê e depois disso ele foi parar num cemitério. E nesse cemitério ele acabou crescendo e sendo criado por fantasmas que moram lá. Esses fantasmas, é claro, são pessoas que foram enterradas nesse cemitério e eles acabaram se tornando a família dele e o cemitério o seu lar. Esse é um livro de realismo mágico, então as coisas fantásticas que acontecem aqui não têm uma explicação lógica. E apesar de parecer um livro bem macabro, com fantasmas e cemitério, ele é um livro muito fofinho, com uma história muito bonita. O cemitério, na verdade, traz uma ambientação bem fascinante com personagens misteriosos e bem legais. As pessoas vivas nesse livro assustam muito mais do que as pessoas mortas. E a família do Nin tenta proteger ele do mundo dos vivos, o que mantém aquela inocência dele de criança. E isso é muito legal de acompanhar no livro, é o que faz ser tudo muito amorzinho e fofo. O livro também é uma grande aventura, porque conforme o Nin cresce, ele acaba descobrindo novas coisas e novas criaturas nesse cemitério. Então o livro tem muito daquele clima de descobertas que eu achei muito parecido com o livro Coraline, que eu também li do Neil Gaiman. Apesar da leitura ser bem dinâmica, com várias ilustrações durante a história, eu encontrei algumas partes mais lentas que parecia que a leitura não fluía e parecia também que eu nunca ia terminar esse livro. Mas apesar de eu ter achado muito estranha essa demora para terminar o livro, é uma leitura ótima que eu recomendo para todas as idades. Eu acho que para criança tende muito mais pro lado da aventura, enquanto que nós adultos aproveitamos muito mais a parte sentimental do livro. Depois eu li Nossos Dias Infinitos, da Claire Fuller. Nesse livro nós temos uma garota chamada Peggy que aos 8 anos foi levada pelo seu pai para morar numa floresta, numa cabana, eles dois isolados. Ele diz para ela que a mãe dela e todas as pessoas do mundo morreram numa espécie de apocalipse.
E anos depois, quando ela já tá adolescente, ela retorna para casa e nos conta o que aconteceu com ela durante todo esse tempo. Então a narrativa do livro vai alternando entre o passado e o presente. Esse é um livro de suspense, onde você fica o tempo todo imaginando por que o pai dela fez isso e o que aconteceu com eles durante todo esse tempo. Eu gostei muito do livro porque ele tem uma narrativa meio duvidosa, como eles ficaram isolados na floresta todo esse tempo, caçando a sua própria comida, enfrentando invernos rigorosos e tendo uma vida muito monótona. Isso mexe com o psicológico da pessoa e a autora conseguiu trabalhar isso muito bem no livro. Outra coisa que eu gostei muito também é que a autora deixa o leitor decidir o que realmente acontece no final do livro. Ela meio que deixa as coisas no ar, então eu achei que isso deixou a leitura muito mais interessante. A única coisa que me fez tirar uma estrela da avaliação desse livro é que ele tem muitas partes cansativas que mostram o dia a dia deles na cabana, e isso deixou a leitura um pouquinho arrastada, mas é um ótimo livro de suspense, eu adorei ter lido ele. Depois eu li Neves Cinzas, da Sarah Hash. Esse é um livro de fantasia, é o primeiro de uma trilogia, e aqui nós temos o Reino de Inverno, que foi conquistado, escravizado e perdeu toda a sua magia anos atrás. E então nós temos um grupo de sobreviventes que lutam para reerguer esse reino e para recuperar a sua magia. A Meira é a protagonista desse livro e ela é uma guerreira em treinamento, e o seu melhor amigo é o futuro rei e ela é meio que apaixonada por ele. Eu adoro livros com divisões de reinos, onde cada reino tem sua própria característica, e isso é a coisa mais legal da trilogia. Eu achei a escrita da autora bem complexa, ela não é muito objetiva porque ela se importa muito em mostrar todos os detalhes desse universo com muita calma. Então são muitas informações nesse livro que às vezes cansam um pouco. Apesar de ser um livro com muita ação, não é aquela ação de tirar o fôlego. Parecia que eu podia parar o livro no meio da ação, que não ia ter problema nenhum. Então, por causa disso, a história não me conquistou totalmente no primeiro livro ainda. Eu acho que eu preciso de mais para me entregar realmente na história. Então, por causa disso, eu vou ler os próximos livros da trilogia. Eu acredito que a história tem muito futuro. O livro tem várias reviravoltas interessantes que me deixaram com muita vontade de saber mais sobre esse universo. Na verdade, a principal surpresa do livro não foi nenhuma surpresa para mim, porque é bem fácil de adivinhar se você é acostumado a ler livros de fantasia, mas mesmo assim continuou sendo algo bem emocionante durante a história. A protagonista é daquela que vai sendo desenvolvida aos poucos, ela não começa forte, ela tem muitas fraquezas, ela é muito impulsiva e tem muito a aprender ainda. Então eu acho que no final de tudo ela vai surpreender muito. Por isso que a história é muito interessante e eu aposto que vou gostar bem mais dos próximos livros. E o último livro que eu li foi Uma História de Verão, da Pan Gonçalves. Esse livro começa no dia que a Ana Lu descobre que passou no vestibular para a faculdade de cinema, porém os pais dela pensam que ela se inscreveu para a faculdade de Direito, que é o grande sonho da mãe dela. E antes dela ir para São Paulo, que é onde ela vai estudar, ela vai passar as férias na Praia do Rosa, em Santa Catarina, com os dois melhores amigos dela. Porém, essa praia traz péssimas lembranças de um relacionamento que ela teve no passado. Eu gostei muito desse livro também porque ele tem uma história muito realista. Você começa a ler o livro pensando que vai ser mais uma história de amor de verão, bem clichê e previsível, e você acaba se surpreendendo porque o livro tem um objetivo bem diferente. A Pan quis mostrar que nem tudo acontece perfeitamente e que a gente tem que errar muito, principalmente quando jovens, para aprender com os nossos erros, e isso foi o mais sensacional no livro. Além disso, o livro aborda outros assuntos como a amizade, por exemplo. Os dois amigos da Ana Lu são muito legais, a amizade deles é muito forte, eu adorei eles. O livro também fala sobre família, porque a Ana Lu não tem um relacionamento muito bom com os pais dela e também com o irmão gêmeo dela. Porém, eu acho que faltou um pouco mais de espaço no livro para abordar melhor esse assunto. Eu esperava que tivesse mais coisas. E o livro, é claro, aborda também aquela parte de você decidir o seu futuro, com qual curso vai cursar na faculdade. Porém, tem uma coisa que me incomodou muito durante a história, que é a idade dos personagens no livro. É para eles terem 17 e 18 anos, que é a idade que você sai da escola para ir para a faculdade. Porém, os personagens pareciam ser bem mais velhos para mim, tanto na personalidade quanto nas coisas que eles faziam no livro. Se o livro se passasse numa fase em que eles já estavam na faculdade ou quase saindo dela, eu acho que tudo faria muito mais sentido para mim. Eu não conseguia imaginar os personagens na idade que eles deveriam ter, então isso atrapalhou muito a minha leitura e foi o motivo de eu ter tirado 1 estrela
estrela na minha avaliação desse livro. Eu acho que gostei bem mais desse livro do que Boa Noite, que é o outro livro da Pan que eu li, o que mostra uma boa evolução na escrita dela, então eu espero que ela publique muito mais livros aí pela frente. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Se você já leu algum desses livros, comente aqui embaixo, ou se você ficou interessado em ler algum deles também. E se você for comprar algum desses livros, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!